Bom, eu vou continuar essa série de vídeos que eu estou fazendo, nos quais eu falo, comento, né, sobre alguma notícia, algum fato, alguma questão vinculada ao mundo jurídico, né, mas na qual eu faço uma abordagem um pouco mais simples para que seja de fácil entendimento aí de todos, né. Então, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre algumas decisões, duas decisões que a gente teve, né, essa semana pelo STF, decisões lá do Supremo Tribunal Federal, né, e que remete a um assunto um pouco mais complexo, que não é de conhecimento, né, de todo mundo, mas que eu vou tentar esclarecer aqui, né. Então, a primeira decisão é sobre a relativização da coisa julgada em matéria tributária. É um nome gigantesco que ninguém entende nada, né? Então vamos lá. Primeiro que a gente precisa entender o que é coisa julgada. A coisa julgada, ou de um modo assim mais simples para que você possa entender, é quando você leva ao Poder Judiciário uma determinada questão. O Poder Judiciário ele vai analisar e julgar essa sua questão, esse seu problema até a última instância. E aí torna-se imutável. Aquela decisão recorre. Quando não tem mais recurso, acabou, está decidido em definitivo, a gente fala que ocorreu o trânsito em julgado. Então, por exemplo, você entra com uma ação de indenização por uma questão do acidente de trânsito. Uma pessoa bateu no seu carro, você quer ser ressarcida do valor que você gastou para reparar seu carro. Aí esse cara ele vai entrar no processo, vai falar que ele não tem que pagar, vocês vão ficar lá, né, brigando na justiça, isso vai ser decidido por um juiz de primeira instância, depois se recorre, vai para o tribunal estadual, depois se recorre, vai para o tribunal em Brasília, depois de 5 anos lá de briga, saiu a decisão definitiva, a pessoa tem que te pagar. Isso é o trânsito em julgado. Então, o que acontece? A partir do momento que a gente tem o trânsito em julgado, a partir do momento que o Poder Judiciário analisa e decide uma questão em última instância, isso não pode ser novamente debatido. Então, se você entrou com uma ação para ser ressarcido por causa de um dano que teve no seu carro, essa decisão ela transitou em julgado. Não é possível, posteriormente, que se entre com uma nova ação para se rediscutir essa mesma situação que já foi decidida. Então a gente tem a questão do trânsito em julgado. E aí o que o tribunal, o STF, decidiu? Que em matéria tributária, quando a gente está falando de impostos, né, tributos são a maioria impostos, existe uma relativização dessa coisa julgada. Então, por exemplo, o que é essa relativização? É assim: hoje você entra com uma ação para não pagar um imposto, uma empresa, né? Entra com ação para não pagar o imposto, essa ação ela vai ser julgada em primeira instância, em segunda instância e depois tem uma decisão em definitivo, falando que a empresa não precisa pagar esse imposto. Transitou em julgado e ela não precisa pagar o imposto. Só que posteriormente, se daqui 4, 5, 6 anos houver uma mudança de entendimento pelo STF, eles vão relativizar essa coisa julgada. Ou seja, olha, lá atrás, quando eu julguei essa questão para você, que esse imposto não precisaria ser pago, 5, 6 anos atrás, eu tinha um entendimento. Hoje, a gente tem outro entendimento, a gente entende que esse imposto é devido. Então, eles vão relativizar essa coisa julgada, essa decisão que você teve anteriormente, e aí vão te cobrar o imposto, né? Então, essa foi a grande discussão, esse foi o grande impacto, né, da insegurança jurídica. E as pessoas falam assim, quer dizer então que eu entro na justiça, peço para não pagar o imposto, obtenho uma decisão, né, em última instância, sem possibilidade de recurso, que esse imposto não precisa ser pago, e aí eu estou seguro, eu tenho uma decisão ao meu favor. E aí depois disso se relativiza essa coisa julgada, porque o tribunal mudou de entendimento, e aí eu sou obrigado a pagar esse imposto que ao longo dos anos eu deixei de pagar.
né, fundamentado numa decisão jurídica, e além de pagar esse imposto, tem que pagar juros, multa e tudo mais. Então, essa que foi a grande preocupação, né? A questão principal é essa insegurança jurídica. E aí, no meu ponto de vista, a gente tem que analisar isso de uma forma um pouco mais fria, porque assim, essa insegurança jurídica ou essa relativização da coisa julgada, ela só vai ser aplicada para questões tributárias, então ação civil, ação de indenização, cobrança, né, ações de família, isso daí não vai mudar. O que muda é somente para as ações tributárias, na qual você está discutindo impostos. E ela só vale para impostos que são recolhidos de forma recorrente. O que é isso? São impostos que você não paga uma única vez, são impostos que você tem que pagar sempre. Então, por exemplo, o imposto de renda. O imposto de renda é um imposto que todo ano você tem que pagar, para a pessoa física. Então, esse é um imposto recorrente, né? O que é o imposto que você pagaria uma única vez? Um ITBI, por exemplo. Eu vou comprar um imóvel, eu tenho que pagar um tributo. Eu tenho que pagar um imposto, né, sobre a transmissão imobiliária. Esse imposto eu pago uma vez só, eu não pago todo ano o ITBI, né? Diferente de IPTU, por exemplo, né? IPVA, todo ano. Outro imposto que paga uma vez só, ITCMD, eu vou fazer uma doação, então recolhe o imposto sobre essa doação. Eu não preciso todo ano pagar esse imposto, eu pago uma vez só. Então o STF decidiu que é o seguinte, para esses impostos que você paga uma única vez, se você entra com uma decisão, com uma ação para você não pagar esse imposto, ou para você pagar esse imposto a menor, porque você acha que tem esse direito, e o imposto é uma vez só que você paga, e você tem uma decisão, para essa situação não é válida essa relativização. Então esse imposto vai ser pago uma única vez e nunca mais vão poder te cobrar. Agora, para aqueles impostos que são pagos todo ano, então, por exemplo, o IPVA, para ficar simples, todo ano você tem que pagar o IPVA. Então você consegue uma decisão que você não precisa pagar o IPVA. Aí você fica 5, 6 anos sem pagar o IPVA. Aí muda-se o entendimento e não, você agora precisa pagar o IPVA. O que essa relativização do STF diz? Que todo esse período que você ficou para trás sem pagar vai poder ser cobrado, com juros, multa e correção. Então, somente essa relativização, essa insegurança jurídica, todas essas questões, ela é válida para uma parcela muito pequena da população, que são a maioria empresas, grandes empresas, médias empresas, que discutem na justiça sobre pagamento de algum tipo de tributo que tem que ser pago recorrentemente, né, mais de uma vez, né? Para a grande maioria da população, essa decisão não gera tantos efeitos diretos, né? Tipo, se você tem uma ação, se você tem uma briga na justiça, muito provavelmente você não vai ser afetado por essa decisão, né? Então, quando se fala em insegurança jurídica, que isso vai trazer assim, um caos, né, no sistema da justiça do Brasil, tem que se analisar com calma, né? Porque para a grande maioria da população não vai ter muita diferença e essa relativização é única e exclusivamente para um nicho pequeno, uma parcela pequena da população, né? São empresas que discutem tributos, discutem impostos, que têm que ser impostos que deveriam ser pagos recorrentemente, mais de uma vez, né? Então, essa daí é a análise que eu gostaria de fazer, né? Ou falar sobre o que se decidiu no STF, de uma forma mais simples, para que você em casa possa entender. E se você tiver alguma dúvida, me pergunte. Se você quer entender ou melhor, ou que eu fale sobre um outro assunto, também entre em contato comigo que eu faço o vídeo e explico aí para todo mundo. Ok? Um forte abraço, até a próxima.